Olá! O meu grupo ficou responsável pelo livro A Teus Pés, que é um livro de vestibular da autora Ana Cristina César. Ana Cristina César foi uma poeta, professora, tradutora, escritora e jornalista brasileira. Ela foi formada em letras pela PUC-Rio, mestre em comunicação pela Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também ela é mestre em tradução literária pela Universidade de Essex, da Inglaterra. A Ana Cristina César nasceu no dia 2 de junho de 1952 e o nome dela ficou conhecido no período mimeógrafo, que é um período que ficou bem conhecido literariamente nas décadas de 1970 e 1980. A Ana Cristina se suicidou no dia 29 de outubro de 1973. Para exemplificar um pouquinho do trabalho da Ana Cristina, a gente separou 4 textinhos bastante conhecidos dela para fazer a análise. O primeiro, ele não tem um título, mas ele é o segundo texto do livro A Teus Pés. O tempo fecha. Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel. Oh, tão presa. Estes mosquitos que não largam. Minhas saudades ensurdecidas por cigarras. O que faço aqui no campo, declamando aos ventos versos longos e sentidos? Ah, que estou sentida e portuguesa. E agora não sou mais veja. Não sou mais severa e ríspida. Agora sou profissional. Nesse texto, o eu lírico fala sobre uma mudança de valores pela qual ele passou. Quando ela diz que era severa e ríspida, ela está falando mais sobre como as pessoas viam ela quando ela pensava ou agia contra os valores impostos pela sociedade. Mas ela também admite que ela teve que abrir mão desses valores e ela passa então a ser uma pessoa mais comportada e passiva, ou seja, mais profissional. O segundo texto, ele se chama Inverno Europeu. Daqui é mais difícil, país estrangeiro, onde o creme de leite é desconjurado e a subjetividade se parece com um roubo inicial. Recomendo cautela. Não sou o personagem do seu livro e nem que você queira, não me recorta do horizonte teórico da década passada. Os militares sensuais passam a bola. Depressão legítima ou charme diante das mulheres inquietas que são elas. Manifesto, segura a bola. E de conviva não digo nada, e indiscretíssima, descalço as luvas, no máximo, à direita de quem entra. Então, nesse texto, quando a autora ela usa, mesmo no título, o termo inverno, ela está se referindo a um momento de exclusão, um momento de solidão. Então, o eu lírico busca conforto em uma outra pátria, mas ele se depara com todo o choque cultural, todas as coisas diferentes do seu país, da sua terra natal, e ele se sente, na verdade, deslocado e desconfortável com tudo aquilo. O terceiro texto é Noite Carioca. Diálogo de surdos. Não, amistoso no frio. Atravanco na contramão, suspiros no contrafluxo. Te apresento a mulher mais discreta do mundo, essa que não tem nenhum segredo. Então, nesse texto, quando a autora fala sobre a mulher mais discreta do mundo, ser aquela que não possui segredos, ela pode estar dizendo, ou que uma mulher discreta é aquela que não tem, ela é alienada, não detém conhecimentos, porque ela foi privada disso, tanto pelo machismo da época, tanto por vontade própria, ou seja, ela não tem nada a esconder, logo ela acaba por ser desinteressante. Ou então ela fala sobre uma mulher que ela já se abriu demais, ela já se expôs muito, logo ela não tem nada o que esconder, ela não tem nenhum segredo. E o último textinho é Mocidade Dependente. Pela primeira vez infringi a regra de ouro e voei para cima sem medir as consequências. Por que recusamos ser proféticas? E que dialeto é esse para a pequena audiência do sertão? Voei para cima. É agora. Coração no carro em fogo pelos ares. Sem uma graça atravessando o estado de São Paulo, de madrugada, por você e furiosa. É agora nesta contramão. Nesse texto, como o próprio título diz, Mocidade Independente, ela fala sobre uma juventude que pode ser inconsequente. E ela mostra isso
através de uma situação em que o eu lírico ele está indo buscar por um sonho seu. Um sonho que ela relaciona com o amor, que é um tema que a Ana Cristina costuma bater bastante nos seus poemas. Ela é meio cética em relação a ele. E ela usa isso também para elucidar toda essa falta de racionalidade que o jovem tem quando ele é teimoso ou persistente para buscar seus sonhos. Ele mostra aqui um jovem inconsequente que está indo perseguir um amor em São Paulo. E ela mostra que isso vai ser algo difícil de se concretizar quando ela fala nessa contramão. Ou seja, ela está indo contra o fluxo, ela está indo contra o que seria racional, o que seria certo, para perseguir aquilo que ela quer. Foram essas as análises dos textinhos da Ana Cristina César. Vou falar sobre a análise geral do livro A Teus Pés, que é uma coletânea dos 3 livros de Ana Cristina César. O primeiro é Luvas de Pélico, o segundo é Correspondência Completa e o terceiro são Cenas de Abril. Os textos, no começo, parecem ser escritos de forma desconexa e os versos parecem não se encaixar, mas seguem sempre uma linha de pensamentos, onde, com o tempo, você consegue entender não só a poesia, mas os sentimentos da poeta. Ana Cristina também foi muito importante na época de ditadura militar, quando ela desafiou a convencionalidade da arte, valorizando o coloquialismo e colocando ironia, satiridade e humor nas suas obras. A poeta também atualizou na década de 70 2 gêneros da literatura menor, que foram a carta e o diário, resgatando o coloquialismo linguístico e a interação do sujeito lírico e o seu leitor implícito. Ana Cristina César foi um importante nome da geração memeógrafo, que foi um movimento sociocultural dos anos 70 que levou intelectuais de todo o país a buscarem métodos alternativos para a difusão da cultura, uma vez que estava em vigor a censura imposta pela ditadura militar dos métodos convencionais, como as editoras. Ana Cristina diferenciava-se de seus contemporâneos pelo uso de um senso de estética ímpar, como, por exemplo, o uso da fusão entre prosa e poesia que encontramos em seus textos. Esta fusão manda uma mensagem clara por si só. A produção de Ana não irá seguir os modelos da lírica tradicional. Foge da estética modernista e faz uma escolha política ao contradizer este modelo. Nos textos dela, podemos ver aliterações e um modo de dizer desdizendo, como em, abre aspas, trilha sonora ao fundo, agora silêncio, fecha aspas. Ambos são formas de manipular a linguagem, que acaba fazendo parecer uma batida de olho assim rápida, que é uma coisa simples, rasa e bem preguiçosa, o que na verdade é um grande equívoco, já que a poesia de Ana Cristina é uma coisa densa e complexa, onde marcam presença as vivências da autora, que tendem a colidir com as do leitor e provocar inevitavelmente diversas reações, desde o riso até duras reflexões. O uso da contextualização do cotidiano juntamente com a apresentação do sujeito lírico numa visão bem intimista resulta numa maior proximidade da autora e do leitor, de forma que a mostra de acontecimentos que tem suposta relação com a vida da autora consegue inserir o leitor numa atmosfera de intimidade. Ana Cristina César, em seu contexto, se depara com a problemática do texto confessional, da autobiografia tecida entre a confissão e a literatura, como o que ela podia falar de verdade sobre a vida dela e o que ela podia escrever para entreter os seus leitores. E ela também faz os ocorridos do dia a dia a sua matéria poética, e usa desta para tentar compreender a existência e a poesia por si só. Eu vou fazer a primeira parte de exercícios e resolução sobre perguntas importantes que podem cair em algum vestibular sobre a obra literária A Teus Pés. A primeira questão é uma questão de interpretação. Eu vou ler o poema para você poder entender.
Eu tenho uma ideia. Não tenho a menor ideia. Uma frase a cada linha. Um golpe de exercício. Memórias de Copacabana. Santa Clara às 3 da tarde. Autobiografia. Não. Biografia. Mulher. Papai Noel e os Marcianos. Billy the Kid vs Drácula. Drácula vs Billy the Kid. Muito sentimental. Agora, pouco sentimental. Pensa no amor de hoje que sempre dura menos que o seu. O amor de ontem. Gertrude, essas são as ideias bem comuns. Apresenta a jazz band. Não toca blues pra ela. Essa é a minha vida, através da ponte. Bem, o trecho do poema de abertura de A Teus Pés, de Ana Cristina César, requisita a participação do leitor, já que as referências bibliográficas não são fragmentadas. Logo, a opção correta seria a opção B. B. Eu tentei fazer um B. Eu sou a Nathalie e eu vou fazer a segunda parte das perguntas que podem cair no vestibular sobre o livro A Teus Pés, da Ana Cristina César. Tá? A terceira pergunta é: se a poesia de Ana Cristina César está inserida na literatura marginal, seja talvez porque a linguagem de que se apropria da natureza do sujeito humano tenha sido não convencional no poema Samba Canção, do livro A Teus Pés. Eu vou ler o poema. Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista, arranhado na garganta, malandra, bicha bem viada, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mensuras. Era uma estratégia. Fiz comércio à vara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, e outra, cena à luz de spots. Talvez apenas teu carinho, mas tantas fiz. Alternativas. A. Porque a imagem que o poema faz referência é de uma mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista, arranhado na garganta, malandra, bicha bem-viada, vândala. É a forma do texto se distancia tipologicamente da linguagem poética, aproximando-se mais da prosa coloquial. Letra B. Porque o texto remete ao leitor a um diálogo com uma escrita não autorizada, a escrita chula ou do palavrão, e esta linguagem é típica de pessoas de índole má, com a que é aludida no poema Uma Bruxa. C. Porque os termos vulgar, bicha, viada situam na sociedade certos sujeitos marginais, e a fala insinuada pela personagem do texto denuncia a sua condição quando ela mesma marginaliza a sua condição de mulher em um texto cujo título remete ao leitor a interpretá-la a partir de um espaço físico também marginalizado, aquele onde nasceu o samba-canção. D. Porque o personagem do poema, através de uma linguagem não autorizada, a linguagem poética, ri da sua condição de inferior por ser mulher e por ser vulgar. Interior, por ser mulher e por ser vulgar, concentrada em si aspectos negativos. Ou é porque a personagem do poema, em uma linguagem moderna e típica de jovens, adestrados socialmente, canta o seu caso de amor não completado, instrumentalizando-se de estratégias discursivas capazes de enganar o outro e chamar a atenção para si e para o poema, duas instâncias marginais. A alternativa correta é a letra B. Por quê? Porque os termos vulgares utilizados na sociedade para marginais e a fala da personagem quando ela mesma marginaliza sua condição como mulher. Número 4. Sobre os poemas de Ana Cristina César, em geral, assinale a alternativa incorreta. A. O tom confessional
aproxima muitos poemas do diário íntimo. B. Produzidos na década de 70, os poemas, em sua maioria, dialogam com o regime militar, e então em vigor no Brasil. Letra C. A poesia, a banalidade da vida cotidiana e a ironia diante dos relacionamentos pessoais marcam muitos dos poemas da autora. D. O rigor formal cede espaço na produção da autora para o experimentalismo no campo semântico. Ou letra E, a visão fragmentada da realidade é mimetizada formalmente em alguns poemas curtos, reticentes e alegóricos. A resposta certa também é a B, porque eles foram produzidos na época de 70 e os poemas dialogam com o regime militar. E foi isso.